Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin, também conhecido como Yael Sotu. Você está aqui no Merlin Sage e nunca se esqueça de que o amor vive no mundo através de você. Eu dou boas-vindas a todos para os nossos vídeos diários. E eu peço para você dar uma checada na minha playlist de lives passadas ou na minha playlist de transição planetária ano 1. Então, nessas duas playlists, você vai ver os principais assuntos que foram abordados de 20 de março de 2020 a 20 de março de 2021, compreendendo aí oficialmente pela hierarquia espiritual de luz do planeta como o primeiro ano da transição planetária, pelo menos a transição planetária no plano físico, porque a parte intraterrena da humanidade já havia ascendido lá em 2012, não é verdade? Então, dá uma checada nesse material. O canal passou por uma simplificação para se adequar às novas energias planetárias que adentraram a partir desse segundo ano, que começou agora no mês de março. Então, eu removi a maioria do material que ainda estava debaixo da energia do regente do Sol. Tá? E para vocês não ficarem presos a essa energia do regente passado e se acostumarem com a energia do novo regente, então eu comecei a produzir um novo material talhado especialmente levando em consideração as novas energias que vêm pegando aí já algumas semanas. Gostou disso que eu falei? Já checou alguma coisa aqui no canal? Então faz a inscrição do canal. Estamos aí à beira dos 1000 inscritos. Eu tenho muita coisa que eu quero trazer, mas eu tô esperando chegar nessa marca aí, porque fica mais legal. Quando tem mais gente, fica mais contagiante. Então faz a inscrição, deixa um joinha. E assim, eu pus pra mim. Eu tô fazendo esses vídeos mais simples no sentido de edição, não tô pondo a entrada, né, a vinhetinha de entrada, a vinhetinha de término, porque eu tô com muita coisa para fazer atualmente, tem a ver com muitos dos projetos que em breve eu vou anunciar aqui no canal, então a gente tem que fazer alguns sacrifícios, eu tenho que cortar em algum lado, e aí onde eu tô cortando é no tempo de edição. Então eu tô diminuindo meu tempo de edição nos vídeos, para poder me dedicar a esses outros projetos. Então não estranhem, tá, pessoal? Mas são projetos que valem muito a pena. Eu sei que vocês vão gostar e eu acredito que a maioria do pessoal que está aqui principalmente pelo conteúdo do vídeo, mesmo que seja um vídeo que vamos dizer, esteticamente não seja muito sofisticado. Então, vocês estão aqui por causa do conhecimento, acredito eu, e sei que o é para a maioria. Então, nesses vídeos diários, eu estou procurando revisitar vários assuntos que eu já abordei com mais proeminência, que eu já abordei com maior clareza no canal, no sentido assim de me dedicar um bom tempo a eles, mas aí ficou faltando várias partes e eu nunca tive a oportunidade de voltar e revisitar esses assuntos e tratar desses outros elementos que fazem parte deles. Hoje eu quero falar especialmente sobre os implantes etéricos ou os implantes e chips espirituais, também taxados por muitos como implantes alienígenas, né? Mas atualmente o que não é alienígena, né? Tudo no universo é alienígena em relação a alguma outra coisa, não é verdade? E assim, lá na playlist de lives passadas, eu tenho 3 vídeos cada um, 3 aulas cada uma de 1 hora, falando sobre hegemonia Zeta, uma raça alienígena que teve proeminência aí na chipação, né? No chipamento e na implantação de implantes desses corpúsculos na espécie humana. Eu falo também sobre o colapso do umbral e falo sobre um desses implantes, que é o Babadook, né? Que é este bichinho aqui, que eu pus até na tela naquele vídeo, né? Eu expliquei todas as partes dele. Então vai lá, dá uma checada na playlist de lives passadas. Mas hoje eu quero falar de porque assim, o Babadook, ele não é muito complexo no sentido assim
Ele assim, ele é insidioso, o bichinho, né? Esse implante. Às vezes dá trabalho para remover ele, né? Então tem os babadocis que eles são latentes, então eles não se movem, eles ficam presos na sua bioenergia numa certa altura, e tem aqueles que eles ficam andando. Os que ficam andando são ainda piores, tá? E aí tem uma coisa de cordolamento, acho que eu não cheguei a falar naquela live sobre isso, né? Cordolamento, às vezes os babadocis eles se organizam em pequenas colônias dentro da sua bioenergia, então é loucura. Mas se você quiser ter uma visão geral, vai lá e checa lá. Mas eu digo que eles não são complexos, porque assim, mesmo quando tem muitos, não dá muito trabalho de remover, principalmente se eles estiverem latentes, certo? E geralmente você vai ter 1, 2 ou 3. Agora, os que dão trabalho pelo tamanho do implante, que é um implante gigantesco, em questão de tamanho mesmo, tá, gente? É o que eu quero falar hoje, que são as caixas telúricas, tá? E por que chama caixas telúricas? Porque há vários tipos de caixas telúricas. Mas as que a gente encontra mais é esta lindinha aqui. O pessoal vai falar, lindinha, que isso, Charlie? Vira a boca pra lá, esse negócio é uma praga, né? E esta em específico, tá? É assim que a gente enxerga ela na bioenergia de um ser, tá? Ela se chama Kabi House, tá? Então, para quem quiser anotar, é K-A-B-I ponto, tá? H-A-U-S, Kabi House. Essa é a que a gente encontra mais proeminentemente em fractais de consciência de eu superiores que já estão numa jornada encarnatória em mundos físicos, não precisa ser necessariamente na Terra, já por um longo período de tempo. Então nós vamos encontrar essas caixas telúricas. E aí, essas caixas telúricas, eu vou explorar elas aqui em 3 pontos, né? Eu vou falar aqui, ó, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho do pager, tá? Porque elas têm um sistema de apoio. O pager, que é esse bichinho aqui, não sei se dá para enxergar, tá? Eu vou falar também, tá vendo esse desenho que tá aqui, essas bolotinhas, né? Essas esferinhas que parecem uma textura. Então eu vou falar também sobre eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, sobre os enganhamentos, tá? E eu vou falar também sobre o telurgismo, ok? Eu vou dividir nessas 3 partes essa explicação. Mas vamos entender o que a caixa telúrica Kabi House faz. Como eu disse, há outros tipos de caixas telúricas e não quer dizer que elas são proeminentes, que nós achamos elas com facilidade e com frequência na bioenergia do ser humano. Houve algumas que tiveram meio uma... Como que eu posso dizer? Tiveram meio um foco de aparição por um certo tempo, em certas décadas recentes, em certos séculos da história da humanidade, mas atualmente a gente só vai achar ativas, né, caixas telúricas ativas, o Kabi House, tá? Esses outros tipos de caixas telúricas que tiveram uma aparição, tiveram um desempenho, né, na coletagem de dados e energia de seres humanos, quando a gente ainda os encontra, em épocas passadas, quando a gente ainda os encontra, eles estão totalmente desativados, eles já estão totalmente em decomposição etérica, tá? Então você vai lá e você termina de fazer o trabalho de decompô-los por completo para não ficar aquele espaço sujo ali na sua bioenergia. Mas ativas mesmo nós vamos encontrar o Kabi House. Mas com o início da transição planetária e colapso do umbral e das muitas colônias de seres que ficavam nessas densidades baixas do nosso sistema planetário, que eram os mesmos que se encarregavam de fazer essa implantação, eu já encontrei nos últimos meses Kabi House que estavam semi-ativados ou totalmente desativados, mas perfeitamente assim, perfeitamente intactos, preservados, né? Ou Kabi House, tipo, danificados, metade dele tipo, aberto, certo? Então, tá mudando isso. Eu espero que daqui mais 2 anos, talvez, a gente já não encontre Kabi House nas pessoas. E aí a frequência da espécie vai subindo também,
E, por exemplo, implantes como os babadocis e como os pagers, tá? Eles, com a espécie sendo forçada, né? Puxada para o precipício energético para ela alçar as suas asas de uma frequência mais acendida e voar, a própria energia da espécie vai subindo e aí muitos desses implantes não precisam ser retirados numa cirurgia espiritual. Eles mesmos se desfazem porque a uma certa frequência eles não conseguem se manter na bioenergia dos seus corpos sutis, ou seja, se a frequência desses corpos sutilizados aumentou, tá? Eles simplesmente se desintegram, é muita pressão para eles, tá certo? Deixa eu ver. Ok. Tava aparecendo uma mensagem ali, eu falei, gente, por que está aparecendo essa mensagem no meu celular? Mas vamos ao que interessa, tá? Então, para que funcionam as caixas telúricas? Certo? Elas vão ser geralmente instaladas num complexo de 3 partes. A própria caixa, tá? Vai ter um cordão energético, tá? E um pager, e aí vai ter a segunda parte desse cordão energético, que geralmente ele vai tipo para um portal, é tipo um portal energético, tá? Que fica próximo aqui do teu corpo físico mesmo, mas ele é invisível. Tá? E esse fio vai para dentro desse portal que envia informações e energia para uma outra densidade que é onde os seres estão. Tá? Então essas três partes, a própria caixa, os cordões e o pager. Tá? Aonde o pager vai ficar? É muito comum, tá? O pager ou ficar no seu chakra sacral, que é o das energias sexuais, e aí ele vai pegar ali do sacral e vai subir até um pouco para cima ou acima do seu chakra do plexo solar. Se for um pager maior, ele pode pegar, ele ser colocado, né, na sua coluna de chakras ali entre os 3 chakras inferiores, chakra básico, a chakra do plexo solar, e em certos casos eles ficam, pensa, né, os nossos corpos sutis estão aqui, né? É tipo nos envolvendo como embalagens, né? Envolvendo o nosso corpo físico como embalagem. Então tem aqui o etérico, e aí tem o emocional, e aí tem o mental, e assim vai, né? E vai subindo. Então eles geralmente ficam aqui, tá? Se você fosse visualizar invisivelmente, eles ficam aqui, tá? Na altura da cabeça do indivíduo, né? Alguns centímetros de distância, ou mais aqui, tá? Aqui no lado do baço das pessoas, tá? Eu acho que não dá pra vocês verem na câmera, mas aqui na altura da cintura é onde os pagers vão ficar. Em complexos de Cabby-House mais complexos, né? Em sistemas de Cabby-House mais complexos, tá? Nós temos ainda um quarto elemento que eu vou falar depois, acho que na live de amanhã, que é um computador capelão, tá? E esse é o desenho de um computador capelão. Ok? Gente, é um desenho livre, tá? É claro que o computador é muito mais complexo do que isso. Mas assim, nesses sistemas de Cabby-House mais complexos, tem o capelão. E o capelão, tá? Ele fica instalado lá no teu corpo búdico, tá? Então, nesse caso, você tem o Cabby-House instalado em alguma área da tua bioenergia, aí você tem o cordão, aí o pager vai ficar na coluna de chakras, aí vai ter o fio subindo pela coluna de chakras até o teu corpo búdico. E aí eles acoplam o capelão em cima do teu corpo búdico, tá? Então, neste caso, onde não tem um portalzinho por onde o fio de informação e de energia vai para uma outra densidade onde os seres estariam, nesse caso, tá? Então tem tipo uma mini colônia, uma mini operação desses seres numa densidade que é praticamente a última densidade etérica antes dessa densidade já ser visível. Então eles estão muito próximos de você. Talvez muitos dos vultos até que você vê na tua casa. São eles ali do teu corpo búdico, tá? Eles põem um computador ali e do lado, né, do doador de energia, né, da onde eles estão recebendo energia, que é você, né? Você é você é aquele que está hospedando, né, esse sistema telúrgico, tá? Então, logo ali, né, da onde eles retiraram a energia, eles já transformam essa energia ali, né, no próprio local de extração, que é você, e dali, pelo computador, eles enviam para várias densidades.
cidades. Eu acho esse mais complexo, ele é mais difícil de remover, tá? Porque tem um outro sistema, né? Então tem um quarto elemento para ser removido, que é o computador capelão, que dá um puta de trabalho para remover, e você tem os seres interagindo, esses, né, seres trevosos, vamos dizer, interagindo com a sua bioenergia muito de perto. Eles se apossaram, eles te fizeram um refém. A sua bioenergia, né, a sua bioenergia está refém desses seres, tá? Então, assim, e o fato deles estarem próximos de você significa de que você é vamos dizer, uma usina de extração, tá? Muito, digamos, muito rendável para eles, não monetariamente, obviamente, mas assim, muito útil, que dá muita energia. Mas aí tudo bem. Aí você pode dizer, mas tudo bem, energia, Charlie, do que tu tá falando, menino? Pra que é isso? Eu expliquei como que são os sistemas, como eles podem estar organizados e por que seres fariam isso, instalariam esse tipo de coisa na minha bioenergia. Basicamente, gente, olha para o nosso planeta. Vamos olhar aqui no plano físico. Qual que é a grande luta da humanidade? Não sei se vocês já perceberam. Aí vocês vão me falar várias coisas. É ter uma vida melhor. É a luta por dinheiro, é a luta por poder, é a luta por hegemonia, e a gente poderia ficar aqui horas. Não, gente, basicamente, a luta que existe no nosso planeta é uma luta por energia. É energia, gente, em todos os sentidos, né? Então você vê, as guerras, né? Qual que é o pretexto para as guerras acontecerem? Você tem petróleo, eu não tenho, eu quero ter o petróleo, eu tenho mais poder. O que é petróleo, gente? É energia, certo? Vamos pensar, recursos naturais. Tem países que entram em guerra com outros por causa de recursos naturais. Você tem mais água, você tem mais floresta, você tem mais verde, você tem mais ouro. Vou lá, se eu tenho mais poder, e vou invadir. Né? A gente até fala muito aqui da Amazônia, não é? Às vezes a gente fala dos Estados Unidos de olho na Amazônia, porque, né, pensa, né, vários países de olho no Brasil, que é um dos países com os maiores recursos hidráulicos, né, as maiores bacias aquáticas do mundo. Então, se você olhar até nos seus relacionamentos, é tudo uma luta por energia. Então, energia, tá? É a coisa que gira o universo, porque é o interesse de tantos seres, vamos dizer, extraterrestres na Terra, tá? Por causa do recurso, né? Todos os recursos que tem aqui. A gente já sabe de histórias no passado da Terra. Os Anunnaki que vieram aqui para minerar ouro, outros seres que vieram aqui, né? A Terra foi por milhares de anos, o planeta inteiro, uma colônia de extração, não uma colônia de colonização, né, de habitação. E a gente entende porque o nosso planeta hoje está do jeito que está, mas felizmente a gente está saindo disso. Então, assim, no universo, acho que essa que é a palavra, a grande commodity é energia. Tudo gira ao redor de energia, tá bom? E aí, da mesma maneira que a gente vê no nosso planeta tráfico de órgãos, não tem tráfico de órgãos? Você vai no mercado negro, você vai ver tráfico de órgãos, tráfico de animais, não tem? Tráfico de crianças, a gente sabe que isso existe no nosso planeta. Se você ainda não sabe, tá na hora de acordar. O que você acha que é isso? Isso é um reflexo de algo que acontece em muitos outros lugares do universo físico, em densidades não visíveis, mas que a gente pode dizer que são físicas, porque nem tudo que é físico é visível, aonde há agrupamentos de seres e colônias de seres que trabalham nessa mesma premissa de extração de energia. Tá? Então, há muitos seres que eles veem espécies como a humanidade, que até então nós estávamos num planeta que não era considerado como sagrado, que a Terra, recentemente a Terra ganhou o status de planeta sagrado, como um grande gado, como uma grande colônia de extração. E o que eles vêm extrair da gente? A nossa energia. Então, assim, mas como que eles fazem essa extração? Qual é a energia que eles estão extraindo? Charlie, é energia limpa? Não, não é energia limpa. É a nossa energia suja. Calma aí, já vou te explicar melhor para você o que isso quer dizer. Gente, vamos pensar, tudo no universo tem ciclos. Nós temos o ciclo da água, certo?
como a água ela se renova, né? A água cai, não é? Chove, a água cai nos rios, nos lagos, nos regaços, corre para o mar, certo? Aí, né, no mar lá tem o calor, aí faz aquela água do mar evaporar, uma água salinizada, né, com sal, porque a água do mar é salgada, aí sobe, se agrupa em nuvens, aí lá em nuvens, né, aquele sal é retirado e cai novamente água limpa, doce, irrigando e mantendo hidratado certos continentes, né, as partes terrestres do planeta. Então isso é um processo, ó, de limpeza, tá? Um processo de equilíbrio. Nós temos também, né, o ciclo do oxigênio, tá? Que é as plantas, né, pegam o dióxido de carbono, né, através da fotossíntese, aí elas fazem todo o processo delas lá, né, para alimentação delas. Tô falando, gente, de maneira muito leviana aqui, tá? Aí depois as plantas jogam de novo pro ar, né? Jogam ar limpo, certo? Jogam oxigênio, tá? Então veja, as plantas pegam, né, algo, né, vamos dizer, um componente sujo que não serve, né, o carbono e transforma em energia limpa, que é o ar que a gente respira, ou talvez seja o contrário, tá, gente? Mas vocês entenderam o ponto, né? Se alguém que gosta de ciência estiver assistindo e falando, nossa, Charles, você trocou as bolas, talvez eu tenha trocado mesmo, mas se foca no ponto. O ponto é, o universo é regido por vários ciclos, tá? E a bioenergia humana, que está dentro do universo, os nossos corpos sutis também é regido por ciclos. Igual o nosso corpo físico tem ciclos. Não tem o ciclo da alimentação? Você come, a comida desce para o seu trato digestivo, ela é processada, os nutrientes são retirados e o que não serve, não é mesmo? É transformado em fezes e é expelido. É uma energia suja, é uma energia não utilizável, é uma energia que o teu corpo viu como sendo não utilizável. E há um processo desse também nos nossos corpos sutis, tá? Então, assim, os nossos corpos sutis, o corpo emocional, tá? E o corpo etérico, eles têm um processo natural, tá? De transmutarem as energias, tá? E é um processo involuntário. Igual é involuntário o teu coração bater. Você não consegue falar pro teu coração para parar de bater, certo? Você não consegue parar de respirar por um longo período. É um processo involuntário da biologia do teu corpo físico. Então, o teu corpo etérico e o teu corpo emocional, tá? Principalmente, o mental também tem uma coisa desse tipo, mas é menos. Mas o etérico e o emocional, eles têm um processo natural que faz parte da construção deles, aonde eles transmutam as energias. Então, um dia você passa raiva, você passa um estresse, isso gera uma energia, vamos dizer, suja. Então, o teu corpo etérico, ele meio que aloja essa energia que foi produzida, até para às vezes não expelir, esse seria a maneira saudável, até para não expelir para fora, para outras pessoas, né, acabarem sendo banhadas por aquela energia, tá? E aí o teu corpo emocional vem, ele tem o processo dele lá e ele transmuta essa energia e a reutiliza para manter os teus corpos sutis saudáveis. E aí o corpo emocional redistribui, tá, essa energia que foi tornada limpa para os seus outros corpos sutis, de acordo, tá, com a demanda, de acordo com a cota de energia que cada corpo precisa. Os corpos sutis mais próximos do corpo físico, tá, eles vão precisar de mais energia do que os corpos utilizados, que, por assim dizer, estão mais distantes, tá? Se a gente fosse falar geograficamente, tá? Mais centímetros de distância do teu corpo físico, até porque alguns deles nem estão ativados. Às vezes o teu eu superior, que é o corpo causal, não está ativado, o teu corpo espiritual não está ativado, então esses vão receber menos energia, eles estão meio dormentes, tá? E aí, a energia, tá, que você gerou ali, que o teu corpo emocional transmutou, parte dessa energia que ele não conseguiu transmutar, tá, meio que às vezes ou se aloja um pouquinho ali por um tempo até ter mais essa energia e ela é expelida, tá? E aí ela pode ser expelida às vezes através de uma mudança de humor brusca para você pôr aquela energia suja para fora. É como se você estivesse, gente, você estivesse dejetando, né? Igual quando a gente vai no banheiro pro número 2, mas energeticamente. Às vezes pode sair através, né,
o teu corpo emocional pode mandar essa energia telúrica, tá? Através dos NARDs, que são esses canais que ligam os teus corpos sutis ao teu corpo físico, né? Ao teu sistema não só nervoso, mas ao seu sistema sanguíneo. E aí você pode expelir essa energia que o teu corpo emocional não conseguiu transmutar através das fezes, do xixi ou do suor, tá? Então é assim que funciona. Então os nossos corpos sutis, eles têm um sistema de limpeza próprio. Aí o que começa a acontecer, tá? Se você tem muito estresse, passa muito estresse, você tem muitas situações em que você perde a estribeira, que você fica bravo, você está constantemente produzindo energia suja, né? Energia de medo, de briga, de discussão, de desafeto, de estresse, você tem pensamentos ruins a toda hora. Então o que vai acontecer? Os seus corpos sutis, eles têm até um tanto que eles conseguem transmutar naturalmente, tá? Tipo assim, espera-se, vamos dizer, tem uma média, né, de quanto o ser humano pode produzir de energia negativa, vamos assim dizer. Não é que é uma média que alguém colocou, é um natural, é igual o teu corpo físico, né? Um corpo físico humano mediano, o cientista sabe que tem uma média de quantos gramas você tem que consumir de comida em cada refeição, né? Ou quantos, sei lá, quanto de água você tem que tomar por dia para você ser um ser humano saudável. Se você começar a fazer mais do que isso, mesmo que seja algo saudável, não vai te trazer problemas. Pode te trazer uma hipoglicemia, pode te trazer obesidade, diabetes, a mesma coisa com os seus corpos sutis. Eles são, né, umas engenhosidades do espírito. Então tem uma média de quanto um espírito encarnado, pelo nosso entendimento, ele pode produzir de energia suja por dia. Vamos dizer, ter ações, atitudes e pensamentos que não são divinos. E aí esses são fácil nessa média que se trabalha os corpos sutis, aí eles conseguem transmutar com facilidade esse tipo de coisa. Agora, se você começa a ter muito desse tipo de situação na tua vida, você tá bravo toda hora, qualquer coisinha te tira de estribeira, qualquer coisinha te deixa bravo, você tá sempre brigando, tu tá sempre fofocando, tá sempre falando mal dos outros, tá sempre... Então, vai se acumular uma quantidade de energia telúrica, quer dizer, aí não seria energia telúrica, seria energia suja, que é maior do que os seus corpos sutis, tá, conseguem processar, né? Então, o teu corpo etérico, que também é chamado de perispírito, vai ficar congestionado, vai fechar até as entradas por onde entra o sistema de limpeza do corpo emocional, e aí tu já viu, né, o que acontece. Por isso que causa o desequilíbrio dos corpos sutilizados. E aí, aonde que entra o Clubhouse agora? Aonde que entra o Clubhouse agora? Entra no sentido que o seguinte, quando é o teu corpo emocional que faz a transmutação da energia negativa, tá? Que vai se instalando nos seus corpos sutis, tá? Quando ele faz a transmutação para uma energia limpa, tipo assim, aí é limpa, né? Mas mesmo aquela energia que ele não conseguiu transmutar, ficou suja, tá bom? Pensa bem, aquela energia, ela foi mexida, né? O teu corpo emocional tocou naquela energia, até para ele saber que não dava para transmutar aquilo ali. E aí o teu corpo emocional ele coloca como que uma sebe naquela energia. E essa sebe, tá, meio que inviabiliza, tá, aquela energia ser transformada em algum outro tipo de produto, vamos assim dizer, em algum outro tipo de energia. É tipo, para trocar em miúdos, sabe quando você transforma energia eólica, energia do ar, em energia elétrica, ou energia de luz solar em energia elétrica, ou elétrico para magnetismo, energia cinética? Não dá para você transformar energias de um estado para o outro? Então, a mesma coisa assim. Quando a tua energia é negativa, uma parte dela, né? O teu corpo emocional entrou lá com o processo de limpeza e viu que aquela parcela de energia negativa ele não vai conseguir transmutar. Então ele vai ter que eliminar por completo, né? Então ele coloca uma sebe em volta daquela energia que não dá mais para você transformar aquela energia nem em energia limpa e nem em algum outro tipo de energia ou energia em outro estado. Isso é num ser humano que está com a bioenergia dele saudável,
tá bom? Agora, esta sebe deixa de ser colocada quando o teu perispírito está lotado de energia negativa, mais do que o teu corpo emocional consegue processar. Então fica uma bola, uma massa gigante em pontos, em pontos, como que eu quero dizer, como que é a palavra? Em pontos pontuais do teu corpo etérico, aonde o teu corpo emocional está, não consegue entrar, né? Nem se ele conseguisse entrar ali, ele não ia conseguir transmutar, porque a carga energética é muito grande, tá? Então fica toda essa energia, todas essas bolas de energia negativa no teu corpo sutil, no teu perispírito principalmente, sem ser transmutada, né? Sem ser expelida pelos teus corpos sutis e sem essa sebe, que inutilizaria essa energia negativa para ser usada para outros fins, tá? Quer para os teus próprios corpos sutis ou quer se algum outro ser entrasse lá. E é aí que entra Clubhouse, né? Esses seres que instalam o Clubhouse, eles olham, tá, para os corpos utilizados dos seres humanos e eles veem aqueles corpos utilizados que eles veem, principalmente no perispírito, né, e no corpo emocional, eles veem que tem essas grandes massas, esses grandes conglomerados de energia negativa não transmutada, eles já sabem que a bioenergia daquele ser não está saudável. E eles sabem que essa energia não está com essa sebe. Ou seja, é uma energia que está pronta para eles transformar no estado de energia que eles querem. Então, o que eles fazem? Eles vêm, tá? Eles abrem uma plactosmose ou uma plasmose, tá? Ambas são portais, tá? Próximos dos seus corpos sutis. Por ali, eles instalam, tá? No teu corpo etérico, eles abrem um espaço lá e eles instalam essa caixa telúrica, tá bom? Certo? Colocam lá a caixa telúrica, né? Traçam o fio até um chakra específico, geralmente chakras que lidam com um processamento enorme de energia, como o plexo solar e o sacral, tá? Aí eles te induzem a um estado astral e lá pelo astral eles instalam em você o pager, que é isso daqui, tá? E o pager mede o processamento da sua energia suja dentro da caixa telúrica, tá? E aí eles instalam um outro fio, tá bom? Se eles não tiverem uma equipe que tá aqui pra pôr o capelão, né? Eles então, né, põem aquele outro fio até um outro portalzinho que fica aqui perto de você e por esse fio é enviado as informações. Então, aí o que eles fazem? A caixa telúrica, tá? Ela vai puxar, tá bom? Energeticamente, essas grandes massas de energia negativa que o teu corpo emocional não tem mais capacidade de transmutar. E dentro da caixa telúrica, você tá vendo aqui esses, né? Os enganhamentos, né? Tá vendo? Parece umas molinhas, tá? A sua energia telúrica, né? Que assim, ainda a gente nem poderia chamar de energia telúrica. Porque energia telúrica é o estado final da energia, quando uma energia negativa foi transformada em outra energia negativa, na verdade. Então é só a sua energia suja. Então a sua energia suja vai descendo por essas molinhas, pelos enganhamentos, tá bom? E aí a sua energia telúrica, ela vai sendo diluída, porque ela tá uma massa, tipo, tá um bolo, né, fecal, vamos assim dizer. E ela vai se tornando tipo uma energia etérica líquida, mas ainda é uma energia suja, tá? Ainda não é uma energia, digamos, seria a energia fóssil da bioenergia humana. É igual o petróleo. Não tem o petróleo? O petróleo não é uma energia limpa, certo, gente? É uma energia fóssil, tá? Então, por isso, por exemplo, quando cai petróleo no mar, tá? O que acontece com o mar? Se fosse uma energia limpa, não poluiria o mar, certo? Então é o mesmo. Eles estão pegando uma energia, vamos dizer, fóssil, entre aspas, dos seus corpos sutis, e estão apenas transformando o estado dela, mas ela ainda continua uma energia suja, tá? E esse processo aqui, tá vendo? Então, desce por essas molinhas, pelos enganhamentos, a sua energia suja, tá bom? E aí, tá vendo aqui este lado dele? Parece um monte de linha, tá? Aqui, ó, vai sendo estocado neste lado do Clubhouse já a sua energia suja, já em forma telúrica, né?
transformada numa energia líquida, suja, tá bom? E aí aqui ela é afinada nessa parte, tá bom? Ela é tipo mudado o formato de salvamento dela, né? Vamos assim dizer, o formato de compactamento dessa energia. E aí eles mandam essa energia telúrica, tá? Até o pager, né? O pager ele é tipo um portalzinho, ele registra quanto que o Clubhouse está processando, mas ele registra também o envio dos pacotes de energia. E aí, por esse mesmo fio, através daquele portal, é enviado, né, esses pacotes de energia telúrica que eles vão usar. Então, basicamente, o que eles vão fazendo? Eles estão pegando a sua energia suja, estão transformando ela num estado energético que é mais utilizável para eles, mas ainda é uma energia suja, e estão enviando para eles fazerem o que eles querem fazer. E aí o que acontece? O pager que fica ali nos teus chakras, né? Nos 3 chakras inferiores, bloqueia aquela área. Então, isso também desequilibra os seus chakras inferiores, tá certo? E aí você vai falar, mas Charlie, tudo bem, qual que é a ideia deles de pegar uma energia suja minha, mantê-la suja, só mudar o estado dela, né? De uma energia, tipo, meio densa para uma energia mais líquida. Porque o que eles fazem, gente? Quando chega a energia lá nas densidades onde eles existem, eles atuam. Eles pegam essas energias, tá? Sua energia telúrica, agora é transformada em telurismo, né? O processo de transformar uma energia suja de um estado para outro é chamado de telurismo, tá? E a implantação dessa energia em outros seres é chamado de telurismo também. Então, eles pegam a sua energia e eles injetam essa energia em vários seres, em vários espíritos que estão no umbral, tá? Então eles usam a sua energia suja, que eles transformaram numa energia mais viável, né? É como que seria uma vacina do mal. Nesse caso, né? Uma vacina trevosa. E eles injetam, né, essas doses de telurismo em vários seres que estão no umbral, tá? E a sua energia suja era do quê? Às vezes de medo, de briga, às vezes de paranoia, não é mesmo? De estresse. Então eles injetam essas vacinas do mal lá no pessoal no umbral, tá? Mantendo a vibração desses espíritos muito baixas e mantendo esses espíritos cativos a eles no umbral, ou o que quer que você queira acreditar que seja, tá bom? E veja bem, eles também pegam várias dessas doses do seu telurismo, vamos assim dizer, tá? E eles vão para a densidade de outros planetas, tá? Planetas físicos, tá? E às vezes pode ser planetas físicos onde tem seres físicos, como a espécie humana, que são bem menos avançados do que a gente, tá? E lá eles aplicam fisicamente nesses seres, tá? Então eles criam, assim, planetas inteiros zumbis, né? Vários seres todos, assim, numa egrégora do medo. Então eles usam, né, o nosso telurismo para isso, tá bom? E aí tem o último, assim, gente, eu tô falando muito por cima aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eles também, né, vão para as densidades espirituais desses planetas, né, e eles também, né, tentam aplicar essas doses de telurismo em seres que cuidam ali daquele, planeta, que estão mais próximo da densidade física, né, angariando reféns. Né? Então a coisa deles é eles criarem essas colônias e mais colônias de seres, né, que estão em baixa vibração. Então, assim, como que nem todo lugar dá para você fazer um ser ficar em baixa vibração através de acontecimentos exteriores. Então, às vezes você tem que injetar algo no ser para baixar a vibração dele, né? Você tem que contaminar, você tem que infectar, você tem que envenenar esse ser. E da onde que eles pegam essa energia para envenenar o ser? Através do telurgismo, do telurismo que eles obtêm através desse processo de implantação de chips na bioenergia humana. Então, assim, a questão do Clubhouse, né, as caixas telúricas, seria, pensa bem, são seres trevosos que trabalham no mercado negro no mundo espiritual, tá? Então tem todo um mercado imenso, gigantesco, tá? Em várias densidades do plano espiritual, aonde acontece esse tipo de agrupamento. É um agrupamento criminoso, gente, de seres desencarnados, seres que não são físicos, tá? Extraindo a sua energia telúrica sem a sua permissão.
tá? Então, assim, por isso que é importante a gente ter práticas espirituais todos os dias, tá bom? Porque, assim, a pessoa, né, as pessoas que estão sempre bravas, estão sempre brigando, estão sempre reclamando, estão sempre fofocando da vida do outro, estão sempre, né, pelas próprias práticas, tá? As atitudes que essas pessoas têm, você já vê que elas não são pessoas espiritualizadas. Porque uma pessoa espiritualizada o suficiente, ela não tá preocupada em fofocar da vida do outro, ela não tá preocupada em sempre reclamar de tudo, tá? Ela é uma pessoa que faz uma oração de manhã, faz uma oração de noite, faz o bem pro próximo, lê material espiritual, certo? Tenta não julgar o outro, tenta ser contemplativa sobre a vida. Então, assim, as pessoas que acabam recebendo esse tipo de implantação é justamente porque não se blindam, não são fortes espiritualmente, né? Não dá a devida atenção que o espírito merece, que o espírito delas merece. Então, elas, né, pagam um preço alto, tá? Elas estão aqui só causando e só atrapalhando no mundo com as suas atitudes não cônscias, né? Então, elas vão angariar essa energia onde? No próprio perispírito delas, se abrindo, né? Sendo, assim, um alvo visível, né? Eles olham o corpo, os corpos sutis da pessoa e vê que é um alvo perfeito para eles virem aqui, fizerem essa implantação e fazer você de uma fábrica de produção de energia. Basicamente, é isso. E aí, gente, quando que eles trazem o capelão, né? Lembra que às vezes que eu falo que eles trazem o capelão? Eles não mandam energia através, né, de uma plasmose, de uma plactosmose, que são esses portaizinhos por onde passa o fio do pager, né? Eles trazem um capelão, tá? Quando tem tanta energia acumulada nos teus corpos sutis, às vezes essa energia suja, tá? Já não tá nem mais apenas só no teu corpo etérico. Já tá tomando todo conta do teu corpo emocional, do teu corpo mental, tá certo? Esses corpos, eles vão se alargando, sabe? Eles vão ficando, sabe, igual uma veia ou uma artéria dilatada por causa da gordura, é a mesma coisa. Então é tanta energia para eles transmutar que eles precisam de 2, 3 Kabirhaus implantados nos teus corpos sutis, ok? E aí não dá para mandar apenas por um fiozinho energético. A demanda, a produção é grande. Então eles precisam de um computador inteiro para processar o tanto de sujeira que está no teu corpo, nos seus corpos sutis. Então eles vêm, implantam um computador bem na área de extração, que é você, na altura do teu corpo búdico, tá bom? E aí o computador, né, ele consegue processar uma carga maior de telurismo, tá? Então é esse caso, tá? Tem isso também, e aí eu falei, né? Mas Charles tinha falado que almas velhas, né? Almas que estão há muito tempo na Terra, né? Geralmente deveriam ser almas mais sábias, que já têm mais conhecimento, né? Então por que elas teriam isso? Justamente por isso, gente. Porque assim, às vezes você tem um conhecimento que você pode, em determinados momentos, transformar ele, usar ele como sabedoria ou não, né? Conhecimento que vem de outras vidas, mas por muito tempo essa operação criminosa desses seres trevosos, e eu falo por muito tempo, tipo por milhares de anos, tá? Não tinha ninguém para falar isso no plano físico, ok? E a hierarquia espiritual de luz da Terra, por milhares de anos, era muito diminuta, não dava para eles cuidar de todos os aspectos, tá? Que influenciavam a vida humana física. Então esses aspectos, tipo assim, eles tinham que fazer o que dava para fazer. Então não tinham mestres ascensionados o suficiente, não tinham colônias espirituais grandes o suficientes, tá? As colônias espirituais mais próximas da densidade física, gente, que aqui onde a gente tá, são mais recentes do que muitos imaginam, tá? São agrupamentos recentes, tá? Tá que quando a gente fala recente na escala do espírito, pode ser, tipo assim, alguns milhares de anos, né? Mas a Terra está aqui há milhões de anos, tá? Então, assim, por muito tempo esse assunto não foi falado, não tinha como, né? Então esses seres agiram livremente por milhares, centenas de milhares de anos aqui na Terra. Então, muitas almas antigas lidaram com isso vez após vez, através de várias vidas, tá? Você foi acumulando vaga energia negativa de uma vida para outra, não necessariamente karma, às vezes é a sua própria, né, o que o pessoal gosta de chamar de autokarma, da própria energia, e você não foi instruído, né, de que isso poderia te abrir para esses seres,
tá entendendo? E aí às vezes levou, sei lá, 1.000, 2, 3 mil, 4 mil anos, até ter bastante energia até ao ponto de ser visível para eles verem, ó lá, depois, sei lá, 200, 300 vidas, ó lá, olha esse ser, né? Você ser tipo uma espinha, entendeu? Protuberante numa cara, e eles conseguirem ver, olha lá, aquele lá a gente pode ir lá e fazer a bioenergia dele refém e puxar a energia dele, tá? Então é esse o ponto. Por muito tempo não foi falado. Então, mesmo almas antigas, né, elas foram adquirindo seu conhecimento, né, foram usando como sabedoria, chegou agora nas vidas finais. E quando chegou nas vidas finais foi exatamente, né, meio que coincidiu com a época que elas já tinham energia negativa, porque não transmutaram, né? Elas já tinham energia negativa acumulado o suficiente de várias vidas para se tornarem perceptíveis, para se tornarem um alvo perceptível, para esses seres virem e instalarem em vocês esses sistemas de extração energética. Geralmente, esses sistemas de extração energética vai acontecer em 2 casos. Ou quando você já tem muitas vidas no planeta, e é lá para as vidas finais, nas últimas 2, 3 vidas que eles vêm e instalam, porque agora eles têm ali, né, uma mineração de energia por um bom tempo, né? Eles têm um monte de energia negativa acumulada num único ponto focal de exponencialidade de um espírito, que é o teu corpo físico, tá? Ou em pessoas que, tipo assim, nem são almas velhas, mas como eu disse, não se cuidam, não estão nem aí pra espiritualidade, não se interiorizam, só estão aqui pra bordar e pintar nesse planeta, né? Só estão aqui pra serem vãs. Aí também, né, a pessoa mesmo se coloca à disposição para sofrer esse tipo de obsidiação, porque é muito pior do que um obsessor de verdade, né? Apenas um espírito que está em cima de você. Então, é assim, então não é uma contradição uma alma ter muitas vidas, o que, como eu disse, seria o equivalente a ter muito conhecimento ou sabedoria, e ainda assim sofrer esse tipo de implantação. Então agora, como a gente tem suficientes mestres ascensos no plano espiritual, certo? A gente tem, como que eu posso dizer, várias colônias espirituais, a Terra está passando por uma transição planetária, já está sendo feita uma limpeza, uma destruição desses cartéis de seres trevosos que fazem esse tipo de implantação e chipamento. Então esse conhecimento está ficando disponível também no plano físico, o meu canal sendo um deles, para desmantelar mais rápido toda essa operação insidiosa e que atrapalha a vida de tantos seres humanos, né? Muitas das depressões que as pessoas têm, gente, não é nem algo químico, nem emocional, é algo gerado por alguns desses implantes, por exemplo, aqui o próprio babado Si, que né, ele emite ondas que te causam os sintomas de depressão. Então, às vezes você está tendo uma depressão fantasma, não é algo natural da tua bioenergia ou do teu corpo físico, ou o que quer que seja. Então a gente está divulgando essa informação para trazer conscientização para as pessoas. Eu faço a remoção de Clubhouse, tá, gente? Às vezes vai levar de 2 a 3 consultas, chega a levar a consulta inicial, onde a gente faz o escaneamento da sua coluna de chakras, a gente faz o escaneamento e a gente faz a preparação energética, a gente faz o escaneamento, tá? Então isso vai levar 1 hora, aí tem um tempo que você tem que esperar para você fazer a primeira parte da remoção, pode ser uma segunda consulta de 1 hora, 1h30 e uma terceira consulta final de mais 1 hora, 1h30, ou dependendo do que o time espiritual que trabalha comigo na remoção nos orientar, às vezes você pode ter a primeira consulta de escaneamento e preparação energética e a segunda consulta de 2 ou 3 horas seguidas para a remoção. Tá? O preparatório espiritual para essa remoção pode envolver uma série de coisas, desde você mudar a sua dieta, ou eles te pedirem para você consumir algum alimento específico para remoção, tá? E às vezes pode também envolver você introduzir algumas práticas espirituais, alguns mantras específicos, tá? Ou orações específicas para subir a tua vibração para um nível mínimo, onde fica mais fácil de a gente conseguir trabalhar com a sua bioenergia. E obviamente, uma vez retirado uma coisa como o Clubhouse, tá? Você tem que mudar a tua vida, você tem que mudar a tua maneira de encarar a vida, você precisa passar a se espiritualizar, porque senão, certo? Não adianta você retirar e você continuar com os mesmos hábitos de antes, porque eles vão voltar e vão te chipar de novo, certo?
Então é importante a gente ter essa conscientização, esse entendimento. Gente, deixa eu ver. Tem outro detalhe, né? Você tá vendo que a gente tem esses vórtices aqui, né? No centro, tá vendo? Esses 3 vórtices. A gente ainda não sabe para que, tá? São esses vórtices. A gente, ninguém, nem no plano espiritual, a gente nunca conseguiu abrir um clubhouse, tá bom? Então a gente sabe, né, que os enganhamentos, né? Eu tô falando certo? Gente, os enganhamentos, eles são mesmo essas rodelinhas, esses miolos, né? Parece essas espirais que estão transformando a energia de um estado para o outro por observação, através de longos anos, tá bom? Mas quando a gente pega um clubhouse aberto, um clubhouse tipo assim, que tá partido no meio ou explodiu, a gente não fica preservado o interior dele. Então a gente não sabe como funciona a operação lá dentro. A gente só sabe que exteriormente, através do nosso quarto olho, ele parece exatamente desta maneira. Gente, eu queria ver se tá faltando alguma coisa aqui. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Eu quero ter certeza que eu falei tudo para vocês. Gente, aqui, né, aqui tem uma outra fotozinha, tá vendo? De como funciona esses portaizinhos, né? Uma plasmose, uma plactosmose, tá bom? Há uma mini diferença entre plasmose e plactosmose, tá? Eu vou falar num outro vídeo, que esse vídeo eu estou vendo que já vai ficar enorme, mas tem casos que eles não vão implantar um clubhouse direto no teu corpo etérico. Eles vão abrir um portal perto da tua bioenergia, dos teus corpos utilizados, e vão pôr ali na boca do portal aquele implante, quer seja um clubhouse, ou quer seja um Babadoci, ou qualquer que seja o outro implante que eles queiram estar usando, tá bom? De outro lado, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu não imaginava que isso ia ficar um vídeo de 1 hora, mas eu acho que eu dei uma visão bem geral. Aqui, se você quer mais informação, assiste as outras 3 aulas. E é por isso, gente, cuidem da saúde espiritual, cuidem da saúde física também, tá certo? Uma coisa se conversa com a outra, uma coisa tá conectada com a outra, tá? Vão chegar na sua faixa etária, tomem a vacina, tá? Contra o coronavírus, tá? Não hesitem, tá? Eu sei de lugares que pessoas estão indo tomar a primeira dose, não voltam para tomar a segunda dose, tá certo? Então, assim, essa é engraçado, né? A vacina do mal, né? A gente ser implantado para essas coisas horríveis, né? Ninguém tá nem aí, né? A gente deixa, né? Aí quando é a vacina do bem, né? Uma vacina baseada em ciência, em avanços científicos, aí o pessoal não quer tomar. Vai entender o ser humano. Então tome, tá? Não é nenhum detrimento, você não deixa de ser espiritual por você se amparar em algo que está disponível no físico e através da ciência no físico. Isso é também ser espiritual. Deus está na matéria, Deus está aqui no físico, tá? E se ele está permitindo que haja as vacinas, há um porquê, há um motivo, tá bom? A gente já passou por outras pandemias no passado, tá? E a gente não aprendeu a lição, ok? E agora a gente tá aprendendo a lição, que a gente tem que se basear na ciência. Muitas das coisas que aconteceram na pandemia do coronavírus aconteceram lá em 1919, na gripe espanhola, e parece que a gente não aprendeu dos erros, ficou tudo registrado nos livros e a gente não aplicou isso, demoramos muito. Então tome a vacina, se imunize fisicamente, porque aí é menos uma coisa para você cuidar, sua saúde física vai estar minimamente amparada, né, nesses tempos críticos, e aí você vai, se você quiser, marca uma consulta comigo e você vê como está a tua saúde espiritual, dos teus corpos sutilizados, tá certo? E aí, então, né, você vai ticando uma coisa de cada vez na sua lista da sua saúde, ok? Então, assim, não vamos ser ignorantes, tá bom? Então, se proteja, né? Como tudo, tá vendo, né? Se proteja, se mantenha com os cuidados,
tá? E aí fica um incentivo, tipo, também você estender esses cuidados para sua saúde espiritual. Se você quiser, então, marcar um atendimento comigo para escaneamento e remoção de implantes, vai estar aqui na minha agenda no Reservil, tá bom? leituras-almicas.reservil.com, ok? Lá vai ter os horários, os preços, as datas, as formas de pagamento, e vai ser um prazer poder te receber. Eu acho que o legal desse vídeo é você ver que a espiritualidade trabalha muito com ciência. A espiritualidade, ela é uma das maiores propulsoras da ciência, porque, gente, basicamente o que eu expliquei aqui, tá? Isso daqui é um intruso no teu corpo, isso daqui é como um vírus, entendeu? É um vírus, tem toda uma mecânica de operação, de adaptação, né? Então o que eu dei aqui para vocês é uma aula de ciência espiritual, mas é uma ciência que não é aplicada no plano físico. Ela é aplicada, tá, no plano espiritual e numa parte do teu corpo, do veículo que você usa, que você não tem muito acesso, você não se apercebia que são seus corpos utilizados. Então veja, aqui no canal de espiritualidade nós falamos sobre ciência, tá? E essa ciência, tá? Se você for ver, se você for estudar vírus, tá? Os vírus físicos que a gente tem aqui no plano físico, eles operam muito parecidamente como opera esses mecanismos aqui, tá? Tá que esses são mecanismos artificiais, né? Criados com um propósito, tá bom? Mas as operações de como eles afetam a tua bioenergia é muito parecida com como os vírus físicos afetam o nosso corpo físico. Por sinais, há implantes, tá? Criados por esses seres trevosos que não são... eles não são mecânicos, eu vou dizer, eles não são artificiais, né? Eles são orgânicos, tá? Então eles são sentientes, são como seres vivos que eles implantam em vocês, tá bom? Então assim, gente, a ciência é uma coisa só, não há separação, né? A ciência, ela existe aqui no mundo físico, para a gente poder entender como funcionam as coisas no mundo físico, e a ciência não deixa de existir ou não deixa de ter uma importância no mundo espiritual. Lá também a gente trabalha, tá, com entendimentos e conhecimentos científicos, que foi o que eu tentei passar aqui de maneira bem geral e simplificada para vocês. Então assim, não seja um negacionista da ciência, porque quando você for para o plano espiritual, você vai continuar dependendo dela em muitos outros níveis, que talvez não sejam os mesmos que aqui, os mesmos parâmetros que aqui, tá? Então esse vídeo é uma conscientização pra gente, se a gente quer ser seres espiritualizados, a gente confiar na ciência, porque a ciência é um saber divino daquele que tudo é, de Deus, do Criador, ou como que é que você entenda aquele que tudo é, ou como que é que você entenda, né, o divino ou a causa primária. Então, com isso, eu sou o Charlie Austin, eu sou Iel Sotu. Minha mãe estava aqui feliz porque a luz voltou, eu gravei esse vídeo sem luz, pessoal, voltou agora. Quer ver? Ó, voltou, eba, tá? Então, nunca se esqueçam que o amor vive no mundo através de vocês. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Vejo vocês nos nossos vídeos diários.